Olá, bem-vindo às lendas dos animes. Hoje irei falar a respeito de Rin Tosaka da obra Fate. Rin Tosaka tem grande papel na obra Fate Stay Night, Unlimited Blade Works, também denominada apenas por Fate Stay Night, uma das versões da franquia Fate benquista pelos fãs. Sua influência no enredo desencadeia vários fatores ocorridos na Quinta Guerra do Santo Graal, considerada a mais fatal, pois possui consequências terríveis criadas durante as batalhas entre servos e mestres. Neste espaço de tempo, Rin foi a mestre de Archer, um servo da classe arqueiro, porém, ele consegue manejar espadas. Bom, vamos voltar ao assunto principal. A garota, como esperado, é uma maga com o sangue de Tokiomi Tosaka, portanto, filha. Ao sabermos disso, podemos concluir que ela é portadora de grandes habilidades, já que sua família é conhecida por seus poderes, mas só conseguiu aprimorá-los graças a Kirei Kotomini, mentor da nossa querida protagonista. Podemos chamá-la de tsundere, pois se estressa facilmente e suas reações são agressivas, principalmente com Emiya, pessoa com quem fez uma aliança, tanto durante a guerra quanto após o caos ter acabado por completo. Em Fate Zero, ela não aparece muito, poderíamos considerá-la uma personagem secundária, porém, como todo papel, também contém grande influência no enredo dessa versão. Nele, é mostrada a sua infância, junto de sua família, pai, mãe e irmã. Essa fase foi bem conturbada, teve sua maninha entregue à família dos Matoi, após um espaço de tempo. Seu pai foi morto pelo mentor que ele mesmo havia escolhido a dedo para guiá-la e treiná-la para a próxima guerra que estava próxima. Em Fate Stay Night, UBW, ela já era adolescente e pronta para invocar seu servo, mas deu tudo errado. Esperava que conseguisse ficar com Saber sobre seus comandos, mas acabou tendo Archer ao seu dispor. Este, por sua vez, é bem difícil de se lidar, tanto que Rin viu-se na obrigação de usar um comando logo após invocá-lo, já que o julgava rebelde, e desconfiava que ele não iria lhe obedecer tão facilmente. Nesta fase, conheceu Shirou, um garoto que entrou em sua vida de forma inesquecível e que, futuramente, seria o seu parceiro durante a guerra, podendo até ser um grande amor. Os dois passam por momentos difíceis e bons, um se apoiando no outro. Claro, isso tudo antes de Rin ter tentado cegamente matar Emiya. Ambos participam juntos do evento, onde morrer não é preocupação dentre todos os participantes, e então, após o caos acabar, Tosaka se torna adulta, mudando de continente, levando consigo seu melhor amigo, o futuro Archer. Lá, eles começam a morar juntos, ficando cada vez mais próximos, já que ela ficou como responsável pelo garoto na academia de magos em que estava estudando, sendo que só ganhou essa vaga por causa do peso que seu sobrenome possui, também visitando o túmulo de Arturia. Em outras palavras, Saber. Sua primeira aparição foi em Fate Zero, há alguns anos antes de ocorrer a Quarta Guerra do Santo Graal, momento em que Karia matou, um dos futuros mestres, visita a Aoi, sua mãe e ela. Durante a conversa com a mulher, o homem revela que Sakura, irmã de Tosaka, havia sido levada até o pai do rapaz, Zouken, um ser perverso e que só pensava em si mesmo, rejeitando até mesmo os seus próprios filhos. Contudo, ambos não esperavam que a pequenina ouvisse todo o diálogo, escutando toda a informação trazida até sua família, a deixando revoltada e me atrevo a dizer que poderia ter ficado traumatizada, já que evitava a qualquer custo tocar nesse assunto tão delicado, pelo menos para ela. Antes de seu pai partir, ele adquire um aprendiz, cujo nome era Kirei Kotomini. Este, por sua vez, era rejeitado por Rin, mas posteriormente acabaria tornando-se seu mentor, pois seu progenitor não estaria mais presente para guiá-la por meio de ensinamentos. Detalhe: suas desconfianças quanto ao personagem não foram em vão, sendo que este matou Tokiomi pelas costas, traindo a confiança de todos, principalmente da garota. Durante a tão esperada Quarta Guerra, um de seus companheiros de infância tinha sido, supostamente, sequestrado. Tosaka desperta em si mesmo um sentimento de culpa e decide ir sozinha à procura de Kotone, sua amiga, com apenas suas habilidades mágicas que, até então, não estavam completamente desenvolvidas e contando com a bússola de seu falecido pai. Esta, por sua vez, não era comum, excluindo-se das restantes.
Como era apenas uma criança, acabou se perdendo e encontra acidentalmente com Caria, a deixando perturbada e desnorteada a ver como a aparência do rapaz havia mudado drasticamente por culpa dos worms de Krista, após ser encontrada por Matou. Aoi logo se apressou em ir buscá-la, a precavindo de coisas piores que poderiam vir a ocorrer. Na Quinta Guerra do Santo Graal, Rin já era adolescente pronta para participar desse acontecimento, o qual se preparou durante anos como discípula de Kirei Kotomini, pois seu pai havia morrido. Contudo, sabemos que ela não possui um desejo para ser concedido e assim lutar com o objetivo de realizá-lo. Durante um episódio, Shirou perguntou à personagem o real motivo dela estar interessada em batalhas sangrentas, onde a sua própria vida e a de outras pessoas estariam em jogo. Logo, respondeu que desconhece sua razão de estar fazendo isso e que só envolveu-se nisso por culpa da expectativa que tinha em relação a ela e porque sentia o desejo de ganhar, nada além desses propósitos. Embora desejasse obter Saber como servo, acabou por invocar Archer, devido a um erro cometido por ela. De início, a relação dos dois foi bem difícil, porém, agiu de forma madura e estabeleceu uma relação amigável entre eles, assim, confiando nele e continuando com sua rotina. Todavia, foi em uma dessas ocasiões em que foi atacada por Lancer. Sua sorte foi que o colégio, no qual estuda, estava vazio. Começou, então, uma batalha entre o lanceiro e o arqueiro. Após alguns minutos, a luta foi interrompida por Emiya, o último aluno que restava na escola. Como sabemos, há uma regra que toda testemunha que não esteja envolvida na guerra deve ser executado, imediatamente, e foi exatamente isso que aconteceu. Lancer perseguiu o rapaz até matá-lo, entretanto, Rin seguiu seus instintos e salvou o garoto com a joia preciosa que herdara. Após estes eventos, Tosaka virou a conselheira dele, já que ele havia sido introduzido na guerra contra sua vontade, tendo Saber como servo. Juntos formaram uma aliança forte, sendo que lutaram pela primeira vez contra Ilha e Berserk, deixando seu companheiro gravemente ferido, mas ele pôde contar com a ajuda da garota, já que foi ela quem o auxiliou na recuperação de suas feridas. Neste episódio, deixou claro que não o veria mais como um aliado, mas sim, como um inimigo que deveria eliminar o mais rápido possível. Dito isso, no dia seguinte, os dois foram à escola, ambos agindo normalmente. Todavia, Rin apenas estava esperando o momento em que executaria Shirou. Chegado a hora certa, surpreende-o ele atacando sem piedade. Contudo, mais uma vez, algo os interromperam, desta vez, por Raid. Unidos, conseguiram expulsá-la do local, estabelecendo, assim, uma trégua entre os dois, voltando a formarem uma aliança. Ulteriormente, o garoto foi atraído até Caster, ficando de cara com a pessoa que queria seus comandos de mestre. Porém, Archer, servo de Rin, interrompe a mulher, tentando salvá-lo, tendo um longo diálogo, baseando-se em uma proposta que a bruxa havia feito: serem aliados até conseguirem o cálice antes do previsto. Depois de concluírem a conversa, ambos fogem e voltam aos seus habitats. No dia seguinte, a protagonista ficou sabendo de todos os detalhes, percebendo mudanças no modo de agir em seu servo, ficando cada vez mais desconfiada. Como consequência de várias investigações, conseguiu finalmente descobrir quem era o mestre de Caster, desvendando ser o professor de sua escola, Shoushiro Kuzuki, que, até então, não levantava suspeitas. Contudo, para descobrir a verdade, Tosaka arma uma emboscada sem seu servo, apenas com Saber, acreditando que seria melhor deixá-lo o mais distante possível dela, onde seria a casa daquele cidadão comum, mais especificamente, em um templo. De início, tudo ocorreu como esperado, mas as coisas começaram a piorar, pois não esperavam pelas habilidades que ele detinha. Este, por sua vez, fez com que Rin encontrasse-se em um estado deplorável, sendo salva por Shirou. Além dessa luta, houve outra, a qual Shirou teve seus comandos retirados de si e, por conseguinte, perdeu o direito de ser mestre de Saber, fazendo com que Caster ficasse cada vez mais forte. A fim de ajudar Rin, ele decide segui-la até a igreja, na qual a bruxa derrotou Kotomini. Lá, Rin fica em apuros para conseguir abater a bruxa, enquanto Archer fica de vigia em Kuzuki. No momento em que o homem viu Caster em apuros,
Foi em direção de Tosaka para atacá-la. O arqueiro a empurra e muda de posição, aliando-se ao inimigo. Ao ver sua companheira em um estado complicado, agiu de maneira rude, interferindo a luta entre eles. Sendo assim, o traidor impõe um porém para que ele se unisse a eles, deixar, desta vez, ambos ilesos. Alguns dias depois, os dois retornam à igreja para recuperarem seu servo, mas, desta vez, com a ajuda de Lancer, que conseguiu distrair Archer em uma batalha, fazendo com que os jovens entrassem no recinto e ficassem em suas devidas posições de combate. Rin contra Archer e Shirou vs Shoushirou. Inicialmente, a menina estava em desvantagem, mas logo o jogo virou, momento que ela mostrou suas habilidades marciais, surpreendendo todos. Contudo, Kozuki parte para a direção dela, sem esperar que o arqueiro pudesse vir a golpeá-lo e, como a bruxa amava aquele homem sem sentimentos, entrou na frente dele, morrendo em seu lugar. Todavia, o arqueiro não aceitou sua derrota, decidiu, então, sequestrá-la, a levando para a antiga residência da família Insber, propondo, assim, uma luta entre ele e Shirou. Lá, ela é violada por Shinji, mas Lancer a livrou das mãos do garoto, enquanto seu mestre se revelou, deixando Rin surpresa e com raiva ao saber quem era o homem. Kirei Kotomini, seu antigo mentor, participou da guerra silenciosamente, mas não durou muito, já que o lanceiro o assassinou, morrendo logo em seguida. A menina desceu correndo na direção de Shirou, o encontrando em uma luta contra Archer, a qual estava muito acirrada. A prova disso foi o arqueiro revelando seu espírito heróico. Um longo tempo depois, o homem morreu, então, ambos voltam para casa, planejando um plano para deter Gilgamesh, também apelidado de Gilga. Ao encontrarem o local em que estava o Graal, Rin salvou Shinji que, até então, estava sendo usado como núcleo e tentou tirá-lo o mais rápido possível de lá, enquanto Shirou lutava contra Gilgamesh. Como era necessário um corpo para que tudo acontecesse como esperado, o Graal tentou pegar Gilga, mas ele revelou seu maior poder e escapou vivo. Saber aparece e vê a garota sendo consumida aos poucos pelaquela gosma, porém, ela ordena que fique onde está. Então Archer aparece e abre uma brecha com suas flechas, para que Tosaka conseguisse sair. No mesmo instante, o oponente começou a ser puxado de forma brusca por um enorme buraco feito pelo Graal, mas ele se recusa a ter esse fim, logo puxa Shirou para perto. Contudo, o arqueiro lhe ajuda a escapar. Para finalizar, Rin usou um comando em Saber, ordenando-a a utilizar o Santo Graal, logo, após ela ter saído daquela emboscada. No epílogo, é mostrado Rin e Shirou na Europa, anos após a Quinta Guerra ter encerrado-se por completo. A garota, já adulta, havia ganhado uma vaga em uma escola especializada em ensinamentos para magos. Todavia, ela tinha o direito de introduzir alguém no colégio, então escolheu Emiya. Sem hesitar, o rapaz aceita. Os dois agora moram na mesma residência, mas não é mostrado nenhum tipo de relação amorosa, o que aparenta é que são apenas amigos. Juntos, visitam o túmulo de Arturia, lembrando um pouco do passado, e a jovem fica com a responsabilidade de tomar conta do futuro Archer. No epílogo, é mostrado Rin e Shirou na Europa, anos após a Quinta Guerra ter encerrado-se por completo. A garota, já adulta, havia ganhado uma vaga em uma escola especializada em ensinamentos para magos. Todavia, ela tinha o direito de introduzir alguém no colégio, então escolheu Emiya. Sem hesitar, o rapaz aceita. Os dois agora moram na mesma residência, mas não é mostrado nenhum tipo de relação amorosa, o que aparenta é que são apenas amigos. Juntos, visitam o túmulo de Arturia, lembrando um pouco do passado, e a jovem fica com a responsabilidade de tomar conta do futuro Archer.